Bom, agora a nossa última pergunta, né? Sobre esse assunto de distância entre dois pontos, é esse exercício 15 aqui, tá? Ele é chato mesmo para fazer, né? A conta é chata, né? Assim, entender também ele, né? Dessa primeira vez, mas depois que você entender, vai, né? Ó, dois dos vértices de um triângulo equilátero ABC são esses pares aqui, tá? Aí determine as coordenadas do vértice C. Nada melhor do que desenhar, né? Pegar um papel quadriculado, achar um compasso, né? Vamos ver aqui, eu fiz um desenho aqui, então. Ó, aqui é o seguinte, tá? Esse é o rabisco real. Ó, inicialmente eu fiz assim, ó. Os pares que foram dados, esse e esse, são os que estão em azul aqui. Aí eu localizei eles no sistema de coordenadas, tá? Vou colocar o tempo aqui. Ó, A, B, certo? Que são esses daqui. Aí com o compasso eu percebi o seguinte, esse problema tem que ter duas respostas, ó, porque se isso é um lado de um triângulo equilátero, tem que ter um vértice aqui. Aí esse triângulo ficaria assim, né? A, C, B. Mas pode ter um aqui também. E aí vai ficar A, C', B. Então esse problema, a equação que eu vou fazer, ela tem que me dar duas respostas. Aí eu fiz assim, ó, eu não sei a coordenada desse, muito menos desse, então, aí eu chamei de AB. Tá, o A é o X desse ponto e o B é o Y desse ponto aqui. E aí, quando eu for fazer a equação, eu vou descobrir isso aqui. Então, aí, mas eu sei o seguinte, ó, que a distância de A até B é igual à distância de A até C, que é igual à distância de B até C. E aí eu fiz contas, tá? Ó, a distância de A até B é igual à distância de A até C, que é igual à distância de B até C. Agora veja, ó, o C vai aparecer incógnitas, né? Quando for fazer a distância de A até C, vai ser A menos 2 ao quadrado mais B menos 5 ao quadrado. Aí eu fiz isso, tá? Ó, distância de A até B igual à distância de A até C. Aí tem que aumentar um pouquinho. Aí eu fiz isso aqui, tá? Então, o que é essa conta aqui? Essa daqui, tá? Igualando as distâncias. Aí eu cheguei nisso, aí dá para cortar a raiz dos dois lados, né? Aí fiz contas, cheguei nessa equação aqui. Depois eu fiz o seguinte, ó, a distância de A até B também tem que ser a distância igual à distância de B até C, tá? Quer dizer, a distância de A até B tem que ser igual à distância de B até C. Aí eu peguei isso aqui e fiz contas de novo, tá? Ó, o que é isso daqui, né? A distância de B até C usando a fórmula, tá? Lembra dos problemas que eu fiz antes, né? Isso aqui é o resultado daqui, né? Dá 1 mais 1, tá? Que eu já tenho, né? Ó, isso eu já tenho, que é o que aconteceu aqui, tá? Aí cortei as raízes, fiz contas, cheguei nisso aqui, tá? Aí eu fiquei com duas equações. Essas duas equações geraram esse sistema aqui, ó. Essa equação tá aqui, essa tá aqui, tá? Aí como eu vou resolver esse sistema? Eu vou subtrair as equações, tá? Aí eu vou fazer isso menos isso que dá zero, esse menos esse que dá zero, esse menos esse, ó, como vai ter 2 menos, né, vai ficar menos 4A mais 6A, 2A, esse menos esse dá 2B, e esse menos esse dá menos 4, aí dividi por 2, cheguei nisso, e aí isolei o A, cheguei nisso. Aí esse A eu troquei na equação que está em vermelho, tá? Ó, troquei aqui e aqui, tá? Que é o que está mostrando aqui, tá? Ó, troquei nesse, e aí o B ao quadrado mais 8B já estava aqui, tá? B ao quadrado mais 8B. E aí fiz contas, cheguei nessa equação aqui. Aí você confere as contas aqui, tá? Aí essa equação tem que fazer o delta, aí fiz o delta dela, tá? Dessa daqui. Aí o delta é 12, e quando eu vou tirar a raiz quadrada de 12, eu tenho que chegar nisso, tá? Aí usei a fórmula quadrática, tá? Aí simplifiquei, ó, 18 por 4 e 2 raiz de 3 por 4. Então tem 2 B's. Lembra que tinha que ser 2 pontos, né? Aí para cada B desse, eu coloquei aqui, tá? Então se o B for esse, menos 9 mais raiz de 3 sobre 2, colocando aqui, ó, esse é o A, aí tirei o mínimo, tá? Por isso que apareceu o menos 4, aí o A é esse. Então o X, quando o Y for esse, o X é esse. Aí eu fiz o mesmo para o outro ponto, tá? Se o B for o outro, né, que é esse daqui de baixo, o A está ali, tá? Então a resposta ficou assim, né? X igual a esse, para Y igual a esse, é AB, tá? E X igual a esse, para Y igual a esse. Aí refaçam as contas, pega você mesmo, acompanhe o que eu disse aqui, tá? Eu vou colocar esse documento lá e faça as continhas vocês.
Beleza?